Irmãos e as irmãs que estão presentes nessa sala tão especial da nossa Escola Bíblica Dominical em questão. Quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do pastor André, dos irmãos que colaboram com a permanência desse canal, e eu tenho a plena certeza que nos próximos minutos nós, mais uma vez, seremos edificados por intermédio da palavra do Senhor. Eu quero dividir esta minha explanação em dois momentos. Um primeiro momento teórico, eu vou compartilhar com os irmãos e as irmãs um conteúdo específico sobre os fundamentos da teologia pentecostal. Já vou explicar o porquê deste tema, a necessidade deste tema para os dias de hoje, e fazer uma relação da teologia pentecostal com a realidade da escola bíblica dominical. E, num segundo momento, aí nós vamos também dedicar um tempo para respostas, questionamentos e também colocações dos irmãos e das irmãs mediante aquilo que nós comentarmos nesse primeiro momento, esse momento de explanação teórica. O movimento pentecostal, ele sempre foi alvo de ataques, sempre foi alvo de acusações, sempre foi alvo de desprezo, sempre foi alvo de uma série de insinuações. Nos dias de hoje não é diferente. Nós estamos, em especial, nesses últimos anos, talvez nesses últimos 5 anos, experimentando uma nova onda, se é que nós podemos denominar de ondas, de ataques ao pentecostalismo, mas eu tenho percebido que nesses últimos 5 anos o pentecostalismo tem sido novamente alvo de fortes ataques, de fortes acusações, e todo este movimento que tem colocado o pentecostalismo como alvo, como objetivo, está, sobretudo, seduzindo jovens na igreja. A teologia reformada extrema, extremada, ela, de alguma forma, tem seduzido os nossos jovens, e essa sedução, ela obedece vários passos. Não vou falar sobre isso, mas especificamente sobre isso, mas um dos passos que são adotados nesta marcha antipentecostal é retirar os nossos jovens da escola bíblica dominical e dos cultos de ensino, que são as grandes oportunidades que nós temos de compartilhar a fé pentecostal. Embora em nossos outros cultos, cultos públicos, cultos dominicais, ou até mesmo os cultos semanais, com exceção do culto de ensino, nós não temos muita oportunidade, ou em alguns casos não há interesse, por parte de algumas lideranças, de compartilhar valores e princípios pentecostais. Então, o nosso espaço tem sido muito pequeno dentro da igreja, dentro da nossa liturgia, e os jovens estão cedendo a esta sedução de uma forma bastante significativa, e aos poucos estão abandonando a fé pentecostal, a convicção pentecostal, e trazendo uma série de dúvidas para o ambiente pentecostal. Muitos questionamentos sobre a necessidade de manifestação de dons espirituais, o maior dos questionamentos ligados à glossolalia, ao falar em línguas estranhas. Por que falarmos em línguas estranhas? O que vai mudar na nossa vida em falar ou deixar de falar as línguas estranhas? No que de fato somos ou não edificados quando falamos em línguas estranhas? São muitos desses problemas que estão sendo construídos e estão se consolidando no coração de muitas pessoas, e que nós precisamos ficar bastante atentos. Por isso, escolhi esta temática dentro do Maio Teológico, porque penso que nós temos uma oportunidade, como a escola bíblica dominical, de influenciarmos a igreja num todo. A escola bíblica dominical, ela mantém esta chama pentecostal acesa. A escola bíblica dominical é hoje o grande instrumento de defesa doutrinária. Prova disso que, por mais diferenças culturais que existam dentro de uma denominação,
especificamente em relação às Assembleias de Deus, por exemplo, hoje o único instrumento de unidade denominacional que nós temos é a Escola Bíblica Dominical, é a revista da Escola Bíblica Dominical, é ela que nos une, ela consegue diminuir as distâncias, até as culturas diferentes, alguns procedimentos que são distintos para cada região do Brasil, mas nós temos ainda na revista da Escola Bíblica Dominical um instrumento de unidade nacional, o mesmo conteúdo ministrado na região sul, é o mesmo conteúdo ministrado na região norte, na região leste e na região oeste de nosso país. Então, nós temos na Escola Bíblica Dominical esta possibilidade de manter a pureza da doutrina pentecostal e iniciarmos um movimento contrário, claro, pautado no princípio bíblico, sem violência, sem ofensa, mas na defesa desta que é uma convicção inegociável na nossa vida, que é o pentecostalismo. Eu selecionei alguns pontos que fundamentam, de fato, aquilo que é a teologia pentecostal. Num primeiro momento, eu gostaria de compartilhar sobre alguns pontos que são convergentes com a teologia não pentecostal, com a teologia reformada. Por que eu julgo isso importante? A teologia reformada, em algum momento, tenta marginalizar a teologia pentecostal. Quando ela trabalha, eu não quero aqui generalizar de forma irresponsável, né? Quando eu falo de teologia reformada, eu estou falando de uma teologia, claro, que tem um ponto de vista diferente do nosso, mas dentro do movimento reformado existem pessoas, que sabem, ser educadas na contraposição ideológica, mas existem aqueles que, sem nenhuma piedade, nos atacam e nos acusam de ser movimentos heréticos, malignos, demoníacos, antibíblicos, extrabíblicos, e nesse aspecto nós não podemos aceitar esse tipo de afirmação. Então, pensando nos pontos que são convergentes entre a teologia pentecostal, numa tentativa de demonstrar para a teologia reformada que existem pontos que nos unem e que não nos dividem, é que eu gostaria de iniciar, mesmo de maneira rápida, objetiva, não quero me deter sobre cada um desses pontos, mas pelo menos explanar sobre algumas questões bíblico-teológicas que convergem, que são convergentes entre a teologia pentecostal e a teologia reformada. Bom, quando nós falamos sobre isso, deixa eu já ir direto aqui para os pontos. Ok, nós temos a primeira característica que diz respeito à crença na inspiração da Bíblia Sagrada. Tanto pentecostais como reformados creem que as Sagradas Escrituras elas são inteiramente e não parcialmente inspiradas por Deus. Por serem inspiradas por Deus, são infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança. Então, não há diferença entre pentecostal e reformado em relação à inspiração e à infalibilidade da Bíblia. Um problema bastante grave que nós estamos observando nos dias de hoje está relacionado com essa turma irresponsável que assumiu as redes sociais, se utilizando inclusive do título de crente pentecostal, ensinando que a Bíblia não é, de fato, um livro pautado pela infalibilidade. Aí, fazendo um jogo de palavras, e uma... me foge a palavra aqui, deixa eu ver se eu me lembro, uma espécie de manipulação, de interpretação, dizendo que a palavra contém a mensagem de Deus, mas que ela não é, de fato, a palavra de Deus, que ela traz aspectos que são genuinamente históricos, e não há inspiração, e não havendo inspiração no relato histórico, ela pode apresentar algum tipo de falha. Nós precisamos estar muito atentos, porque esse ensino tomou de assalto, a nossa igreja tomou de assalto os nossos púlpitos,
e até algumas classes de escola bíblica dominical. O segundo ponto de convergência entre pentecostais e reformados é a nossa crença na Trindade. Cremos em um só Deus, que é eterno, que é poderoso, que é perfeito e é distinto em sua Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há, nesta interpretação bíblico-teológica, nenhuma distinção entre um pentecostal e um reformado. O terceiro ponto de convergência é a nossa crença em Cristo Jesus como o único mediador entre Deus e o homem. Não há, para nós, nenhuma diferença da teologia reformada em relação a isso. Um quarto ponto de convergência é que, para ambas as interpretações, o Espírito Santo é, de fato, o regenerador e o santificador dos remidos. E é ele, o Espírito Santo, o doador dos frutos e também dos dons espirituais. É ele, o Espírito Santo, o consolador permanente e mestre da igreja, do corpo vivo de Cristo na terra. Então, em relação a estes pontos, não existe divergência entre o movimento pentecostal e o movimento reformado. O quinto ponto de convergência está no aspecto que, em Adão, toda a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Devido à queda de Adão, essa humanidade se tornou corrupta e se distanciou de Deus. O sexto ponto de convergência diz respeito à perspectiva soteriológica. A salvação eterna é dom de Deus e foi providenciada para o homem unicamente pela graça do Senhor, pela morte vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Partindo para o final, nós temos um sétimo ponto de convergência. Nós cremos que Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará na consumação dos séculos para julgar os homens. Este ponto ele é importante porque tem crescido, né, no meio da igreja um entendimento equivocado de que a volta de Cristo acontecerá, ou melhor, ela acontece no momento da morte de um salvo ou de uma salva. Né? Diversos grupos têm pregado que o arrebatamento ele não é literal, ele não será um evento literal, uma vez que em cada situação de morte, né, de um indivíduo salvo, o arrebatamento aconteceu para ele. Ou seja, essa esperança que nós temos à luz da interpretação, da leitura da palavra, do arrebatamento da igreja, está sutilmente desaparecendo, né, da convicção ou da raiz, né, de uma convicção de muitos crentes nos dias de hoje. O oitavo ponto de convergência diz respeito à punição eterna, que inclui a separação e a perda da comunhão com Deus, e é o destino final do homem não regenerado e de Satanás com todos os seus anjos. Esse ponto de convergência ele é importante porque ele elimina também todo o falso entendimento do universalismo, de que a bondade e o amor de Deus são expressões tão profundas da sua essência que ele não seria capaz de enviar à perdição eterna os rebeldes, aqueles que viveram distantes do seu propósito. Então, o universalismo prega, em tese, que todos serão salvos, todos alcançarão, através da misericórdia de Deus, lá no final, uma outra oportunidade. Naturalmente, nós não consideramos este ponto de vista. O penúltimo ponto de convergência, que é o nono ponto de convergência, diz respeito à igreja, sendo consagrada à adoração e ao serviço de Deus, através da proclamação fiel da palavra de Deus, a prática das boas obras e a observância do batismo e da ceia do Senhor como
os 2 mandamentos dados pelo próprio Cristo. O 10º e último ponto de convergência diz respeito à tarefa da igreja em ensinar, como diz a Bíblia, todas as nações, fazendo com que o evangelho produza frutos em cada aspecto da vida e também do seu pensamento. Então, nós observamos aqui nessa introdução, eu até me demorei um pouco mais do que eu imaginava, para demonstrar que a teologia pentecostal não é uma teologia desestruturada, criada, né, ou elaborada como fruto de uma experiência tão somente. A experiência com Deus faz parte da convicção pentecostal, mas a experiência, em todos os momentos, se submete, né, à superioridade das Escrituras Sagradas, da supremacia das Sagradas Escrituras. Então, aqueles que tentam desvincular, né, a interpretação pentecostal, a teologia pentecostal, do cristianismo e até do protestantismo, desconhecem que esta teologia, que faz parte da nossa convicção, ela tem pontos convergentes com a teologia reformada, com o movimento protestante, embora o movimento pentecostal, talvez algumas pessoas não tenham esta informação de maneira muito clara, ele não seja fruto direto da reforma luterana, da reforma de Lutero. O movimento pentecostal ele tem as suas raízes ligadas aos movimentos de pré-reforma. Em uma outra oportunidade, a gente pode até se demorar um pouquinho mais para falar sobre isso, mas os movimentos antecedentes ao século XVI, que têm como expoentes Lutero, Calvino e Zwinglio, já trabalhavam com este sentimento de transformar e mudar a igreja. E as raízes teológicas desses movimentos, elas estão muito mais ligadas, né, ao pentecostalismo do que as bandeiras que foram levantadas por Lutero, Calvino e também Zwinglio. Ainda em defesa deste pentecostalismo bíblico, nós tivemos, há alguns anos atrás, um estudo muito bem elaborado pelo pastor Claudio Honor de Andrade. O pastor Claudio Honor é um dos comentaristas da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, publicada pela CPAD, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, e um dos grandes escritores do movimento pentecostal brasileiro. Ao tratar sobre a excelência, no sentido de defender a qualidade que o movimento busca desde o seu princípio, ele disse, em um artigo intitulado A Excelência Teológica dos Pentecostais. Esse artigo está disponível no portal da CPAD News, e os irmãos podem ler, e as irmãs podem ler depois até desta nossa aula, desta nossa reflexão, com bastante atenção. Ele disse que, antes de mais nada, o movimento pentecostal não pode ser considerado somente pela experiência, mas, sobretudo, como o resultado de uma profunda e bem amadurecida reflexão bíblica. Uma das maiores acusações que o movimento pentecostal recebe é o da valorização da experiência e da colocação da experiência acima das escrituras. Então, nós estamos vendo desde o início dessa nossa reflexão que não é isto que o pentecostalismo defende. Palavras do pastor Claudio Honor, neste artigo intitulado A Excelência Teológica dos Pentecostais. Ele disse assim, é bom verificar que entre os primeiros crentes a receberem o batismo com o Espírito Santo, não havia só gente leiga e gente simples. Havia também excelentes teólogos envolvidos nesse movimento. E ele faz a citação de alguns nomes que são bastante conhecidos, inclusive, de todos nós. O pastor Levi Petrus, Sven Lidman, Stanley Orton, Wayne Grudem, Rodman Williams e Gordon Fee. Me permita abrir um parênteses bem rápido aqui. Eu estou falando com professores e professoras da Escola Bíblica Dominical,
superintendentes, obreiros do Senhor. Não estou falando com imaturos na fé. É muito importante nós cultivarmos o hábito de lermos teólogos e publicações pentecostais. Isto não significa um radicalismo ou uma alienação. Nós podemos, na nossa autonomia, ler o que a gente quiser. Não há nenhum pecado em ler uma literatura não pentecostal. Mas é muito importante que a gente dedique ou enfatize, né, na elaboração de nossas aulas, de nossas mensagens, de nossos conteúdos, uma fundamentação pentecostal. Ah, você quer dizer que nós não podemos ler, então, teólogos reformados? Podemos. Não existe nada de bom nos teólogos reformados? Claro que existe. Existe muita coisa boa na teologia reformada, e eu me demorei alguns minutos aqui para mostrar pelo menos 10 pontos em que nós somos convergentes com a teologia reformada. Mas nós não podemos abandonar a nossa convicção, que é pentecostal. Eu tenho percebido, e eu creio que não tem sido diferente com os irmãos e as irmãs, um número exagerado de citações reformadas nas nossas aulas, nas nossas pregações, quase nenhuma citação de escritores e teólogos pentecostais. Isso vai fazendo com que o interesse, né, pela atualidade do batismo com o Espírito Santo, isto vai fazendo com que a crença na contemporaneidade dos dons espirituais vá se apagando, vá se diminuindo no nosso meio. Os nossos jovens, os adultos, as crianças precisam ter contato com aquilo que foi escrito na história e atualmente que fundamentam a nossa fé pentecostal. A nossa fé pentecostal, como nós estamos já dizendo há alguns minutos, ela não é pautada, fundamentada tão somente na experiência. A experiência faz parte, mas a nossa fé pentecostal, ela considera a supremacia das escrituras sagradas. O pentecostalismo, ele precisa ser visto como um processo de reflexão, reconsideração e regeneração. Eu vou repetir porque isso aqui é muito importante. Este pentecostalismo que se fundamenta historicamente na teologia e na Bíblia Sagrada, ele deve ser analisado como um processo de reflexão, de reconsideração e de regeneração. O escritor Alistair McGrath escreveu um livro intitulado A Revolução Protestante, que foi publicado pela editora Palavra no ano de 2012. O Alistair McGrath, ele fez uma afirmação que eu julgo bastante importante nós colocarmos, inclusive, neste momento da nossa reflexão. Eu vou ler exatamente o que ele disse. Ele disse assim, ó, o pentecostalismo precisa ser entendido como parte de um processo protestante de reflexão, de reconsideração e de regeneração. Ele não é consequência de uma nova reforma. Deixa eu parar aqui, eu já continuo essa leitura bastante rápida. O pentecostalismo, ao contrário do que alguns nos acusam, não é um movimento divisor pós-reforma protestante. Ele não nasceu, ele não tem a sua origem recente ou no pentecostalismo clássico, iniciado no final do século de número 19. Não. Ele não é consequência de uma nova reforma. Mas ele é, de fato, o Alistair McGrath diz assim, ó, o resultado legítimo de um programa que é contínuo e que caracteriza e define o protestantismo desde o seu início. Por isso que eu falei há alguns minutos atrás que poucos pentecostais conseguem ver a importância do movimento de pré-reforma protestante como sendo o grande movimento de mudanças dentro do cristianismo que influenciou e impactou o que nós conhecemos como teologia pentecostal. O Alistair McGrath, ele diz também que o pentecostalismo, como a maioria dos outros movimentos no protestantismo, fundamenta-se no que aconteceu antes. Ou seja,
O seu igualitarismo espiritual, ele é claramente a redescoberta e a reafirmação de uma doutrina clássica do sacerdócio de todos os crentes. Deixa eu traduzir isso aqui numa linguagem mais objetiva. O princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, ele não foi construído em Lutero, em Calvino ou em Zwinglio. Ele foi construído bem antes deste tempo. Basicamente, quando nós falamos em sacerdócio universal de todos os crentes, um dos pilares da reforma protestante, né, uma das afirmações das 5 solas, das 5 afirmações ou das 5 sentenças, advogava, defendia o direito de cada crente, de cada membro da comunidade de fé, ler a Bíblia em casa e receber do Espírito Santo iluminação para interpretar aquela mensagem. Na prática, os pré-reformadores defendiam que não somente os padres da igreja, né, os sacerdotes cristãos, tinham a autoridade para interpretar as Escrituras. Pelo contrário, o mesmo Deus que capacitava esta liderança cristã primitiva é o mesmo Deus que capacitava e capacita o membro mais simples da comunidade de fé. Uma das riquezas do Evangelho, uma das maravilhas do reino de Deus, é que um letrado e um analfabeto, diante da revelação especial de Deus nas Escrituras, tem a mesma capacidade de compreender a mensagem divina, porque é o Espírito Santo quem trabalha no interior deste leitor ou da pessoa que recebe esta mensagem e permite que ele ou ela interprete e chegue ao entendimento desta mensagem. Por último, o Alistair McGrath, ele falando sobre o pentecostalismo ligado ao movimento de pré-reforma, que a sua ênfase na importância da experiência e na necessidade de transformação remonta a um dos momentos mais lindos da história do cristianismo, chamado de pietismo anterior, em especial como desenvolvido na tradição de santidade. Contudo, ele termina a sua afirmação: o pentecostalismo uniu e casou essas percepções numa percepção que é própria, distintiva da vida cristã e de como Deus é encontrado e anunciado. De forma bastante objetiva, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós temos um marco oficial do início do pentecostalismo. A descida do Espírito Santo, ela se dá num contexto muito interessante. Porque quando nós falamos em pentecostalismo, em Espírito Santo, em falar em línguas estranhas, me parece que há uma banalização do pentecostalismo por parte de alguns irresponsáveis. Eu gosto muito de olhar para o ambiente que se dá a descida do Espírito Santo e onde, de fato, né, as pessoas que estão reunidas ali começam a falar em novas línguas. Era um ambiente de oração. Não era um ambiente, por mais lícita que fossem as atividades desenvolvidas nele, né, pautou ou caracterizou como ação principal a não ser a oração. Por isso eu desconfio, por isso o pentecostalismo bíblico rejeita qualquer movimento que se diga pentecostal que não tenha um compromisso com a oração. É interessante, neste ambiente de educação cristã que nós estamos reunidos agora, né, tratarmos sobre esse assunto. A educação cristã, ela nunca pode estar desassociada da oração. Nós não podemos perder, né, esta sensibilidade espiritual de, na oração, falarmos com Deus e ouvirmos Deus falar conosco.
Foi neste ambiente de oração que o Espírito Santo foi derramado sobre os que estavam reunidos naquele lugar. Este é o ponto de partida do pentecostalismo, que a teologia reformada extremada não aceita. Por muitos anos, por alguns séculos, a igreja cristã esteve envolvida na busca de provar a divindade de Jesus. Então, nós temos pelo menos os 3 ou 4 primeiros séculos da história do cristianismo, uma igreja que milita, se defendendo das acusações que Cristo não era o próprio Deus. Então, esta igreja, ela coloca todos os seus esforços na produção de conteúdo que fundamentava a crença dos primitivos cristãos, que Jesus era o próprio Deus. Como houve este esforço muito significativo, as questões ligadas à paracletologia, ao Espírito Santo, foram deixadas de lado. Então, este movimento que incendiou os crentes no livro dos Atos, nesses 3 ou 4 séculos da igreja, ele diminuiu. E aqui a teologia reformada tenta, do ponto de vista histórico e nunca bíblico, demonstrar que os dons cessaram, que houve nesta era uma consolidação da igreja e não houve mais a necessidade de os dons serem manifestados. Na verdade, o pastor Antônio Gilberto, que por muitos anos foi o consultor doutrinário da nossa CPAD no Brasil, escreveu diversos materiais, né, trazendo inúmeros relatos históricos de que o falar em línguas estranhas nunca cessou na história do cristianismo. O que aconteceu é que os pensadores da igreja, os escritores da igreja, os pais, os chamados pais da igreja, se demoraram na defesa da divindade de Cristo e as questões relacionadas ao Espírito Santo foram deixadas de lado. Em todas estas eras, em todos estes momentos, até o ressurgimento com força total no final do século de número 19, em todas as eras da história do cristianismo, o falar em línguas e a manifestação de dons espirituais tem farto, não é pouco, tem farto registro histórico comprobatório que isto nunca cessou na igreja. Com o advento de Charles Fox Parham e o movimento da Rua Azusa, aí sim nós temos um reavivamento espiritual global, o mundo todo já estava envolvido neste grande reavivamento, então esta chama pentecostal, que havia perdido a sua intensidade durante esses períodos na história do cristianismo, voltou então a ter a sua intensidade bastante significativa. Então, quando nós falamos nesse movimento, né, de reflexão, de reconsideração e de regeneração, que o pentecostalismo está envolvido, nós precisamos entender, então, que ele oferece um novo paradigma, né, de uma autoexpressão dentro do protestantismo, né? E este pentecostalismo, considerado muitas vezes na história como marginal, ele, a cada dia que passa, tem se provado um movimento bíblico, um movimento amparado pelas sagradas escrituras e que nunca caminhou desassociado dos movimentos de reforma dentro do cristianismo propriamente dito. E partindo para uma conclusão, porque eu quero entrar numa discussão juntamente com os irmãos, as escrituras, né, a Bíblia Sagrada, ela sempre foi utilizada como fundamentalismo, como fundamento para o pentecostalismo, né? Embora a palavra tenha escorregado aqui, não deixa de ser real, porque o fundamentalista é alguém que não negocia, né, um determinado valor.
Claro que o fundamentalista, na perspectiva bíblico-teológica, na história da igreja, é alguém que observa a Bíblia na sua literalidade. Mas o fundamentalismo não deixa de ter o seu significado como um valor inegociável. Então, a Bíblia Sagrada, para o pentecostalismo, é o fundamento, é um valor inegociável e está acima, inclusive, da experiência. Eu fiz alguns recortes rápidos aqui de algumas afirmações históricas importantes que colocam por terra esta acusação que o movimento pentecostal recebe, de que valorizamos mais a experiência do que as escrituras sagradas. Nós temos uma declaração do pioneiro do pentecostalismo norte-americano, William Joseph Seymour, diante de um questionamento sobre o que estava acontecendo na Rua Azusa, ele respondeu exatamente assim: tudo o que acontece aqui dentro é medido pela palavra de Deus. E todas as experiências que nós estamos experimentando precisam se submeter à medida da Bíblia. Alguns, disse ele, dizem ou afirmam que isso é um exagero, mas se vivemos apegados a esta palavra, essas contas as ajustaremos com o Senhor quando nos encontrarmos com Ele na eternidade. Uma outra pioneira do movimento pentecostal norte-americano, a Maria Woodworth Etter, disse que se nós temos o Espírito Santo, nós podemos provar os Espíritos. Porque tudo o que o Espírito Santo faz é confirmado pela palavra. Não queremos, disse ela, nos fiar em línguas e interpretações, mas, sobretudo, fundamentarmos a nossa experiência nas Sagradas Escrituras. O Donald Gee, que é um dos pioneiros do movimento pentecostal inglês, também fez uma afirmação histórica muito importante. Ele disse assim: existem graves problemas sendo levantados pelo hábito de dar e receber mensagens pessoais de orientação por meio dos dons do Espírito. A Bíblia dá lugar para tal direção, vinda do Espírito. Tudo isso, porém, disse ele, deve ser mantido na devida proporção bíblica. O conhecido evangelista alemão Reinhard Bonk também fez uma afirmação que aparece na história como muito significativa em relação à Bíblia como fundamento do movimento pentecostal. Disse ele: se o espírito de qualquer profecia prejudica o esquema geral da revelação bíblica e os propósitos de Deus no Evangelho, e não se relaciona de forma alguma a eles, então não podemos levar tal palavra a sério. O saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza foi uma das grandes lideranças do movimento pentecostal no Brasil, em especial das Assembleias de Deus no estado do Maranhão. Relatou que a autoridade máxima em matéria de fé, a norma infalível da vida espiritual, nós temos de maneira completa e perfeita no Antigo e também no Novo Testamento. O saudoso pastor Antônio Gilberto da Silva, que o Senhor o recolheu às mansões celestiais no ano de 2018, falando sobre esta submissão do movimento pentecostal às Sagradas Escrituras, disse que o avivamento de que necessitamos deve ser de busca do ensino da palavra de Deus. Disse ele: nunca devemos interpretar a Bíblia à luz de nossas experiências espirituais, mas devemos interpretar as nossas experiências espirituais à luz da palavra de Deus. O irmão Donald Stamps, que é o autor das notas ou dos comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, disse que em nenhum incidente registrado no Novo Testamento o dom de profecia foi usado para dirigir pessoas em casos que pudessem ser resolvidos pelos princípios estabelecidos na palavra de Deus. E a última afirmação que eu quero compartilhar é do pastor Claudio Honor Correia de Andrade, que afirmou que o movimento pentecostal
embora acredite na atualidade do batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais, jamais aceitou outra fonte de autoridade que contrarie a Bíblia Sagrada, nem que se considere igual ou superior a ela. Com base nessas informações, né, nós poderíamos passar a noite toda falando a respeito disso. Eu penso que Deus tem nos dado uma oportunidade neste dia, como professores, como influenciadores, como pessoas que amam o ensino da palavra do Senhor, para levantarmos uma bandeira, um estandarte em defesa da fé pentecostal. A fé pentecostal, como nós acabamos de ver, nunca foi fruto de uma reforma dentro do protestantismo. O movimento pentecostal nunca esteve à margem da história do cristianismo. Pelo contrário, nós consideramos os discípulos de Cristo os primeiros pentecostais. Nós consideramos o colégio apostólico a origem, o início do movimento pentecostal. É bem verdade que a chama pentecostal, em alguns momentos da história, em virtude de outras situações que já mencionamos aqui, não brilhou na intensidade inicial. Mas isto significa, ou melhor, isto não significa que ela se apagou. Ela esteve debaixo de perseguições, debaixo de ataques, debaixo de questionamentos, sempre viva e acesa. Prova disso é que ela chegou até os dias de hoje. E a minha oração é que Deus tenha, na minha vida, misericórdia, que esta convicção pentecostal que rege, né, a minha vida cristã possa estar, de fato, sempre acesa, não como um ornamento. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições publicadas pela CPAD, que a manifestação de dons espirituais não podem ser ornamentos, né? Não podem ser presentes especiais de Deus para que nos vangloriemos deles, mas para que, de fato, os dons cumpram o seu objetivo bíblico. Nós possamos, através da atualidade desses dons, prestar um serviço de natureza espiritual em relação a uma outra pessoa. E não podemos perder de vista, e eu encerro a minha explanação teórica, a riqueza do falar em línguas estranhas. Poucas pessoas sabem exatamente o valor, o significado, a importância e o impacto de se falar em línguas estranhas. As línguas estranhas foram banalizadas, as línguas estranhas se tornaram motivo de chacotas em redes sociais, porque estão desassociadas de um princípio bíblico. Quando um crente, um servo de Deus, de uma serva de Deus, expressam verbalmente uma palavra em uma língua desconhecida dos homens, ele tem o objetivo primeiro de adorar e glorificar a Deus. Línguas estranhas num contexto onde Deus não está sendo adorado são línguas realmente muito estranhas. O contexto das línguas estranhas envolve oração e adoração. Onde não existe oração e não existe adoração, as línguas que estão sendo faladas ali, elas perdem o seu objetivo essencialmente bíblico. E as línguas estranhas, e aqui entra a minha grande preocupação, a começar em mim, elas precisam dar testemunho para o mundo da presença de Deus. Eu fico pensando, qual foi a última vez que eu, falando em línguas estranhas, me dirigindo a Deus em adoração, impactei a vida de uma pessoa que não era crente e ela viu neste testemunho a presença de Deus no ambiente. Então, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos voltar à palavra de Deus para desempenharmos, então, de fato, um ensino pentecostal, pautado, fundamentado nas Escrituras Sagradas. Eu encerro por aqui a minha explanação e eu gostaria, nesse primeiro momento, de ouvi-los